Adote espiritualmente uma criança traficada. Mensagem do dia 16 de dezembro de 2017. Senhor, por favor, dê um coração para essas crianças desesperadas e abusadas, para que possamos orar e ministrar suas necessidades no Espírito. Amém. Bem, família, este é um assunto triste, mas está acontecendo ao nosso redor. É sério. Você não acredita no que está acontecendo com os jovens hoje em dia. Recentemente, um dos nossos moradores do coração, que é um eremita, teve uma experiência muito bonita com Jesus, que eu acredito que vale a pena compartilhar e também me foi confirmado como verdade pelo Senhor. Eu sei que sofri pelas vidas destruídas dessas crianças que são traficadas e torturadas, orando pela justiça de proteger todas as crianças e curar aquelas que ainda vivem em segurança e por aquelas que foram alvo. Então, quando isso foi dito para mim, não foi surpresa. Aqui está o que aconteceu e o que o Senhor está chamando para algumas pessoas. E eles começaram. Enquanto meditava sobre o significado dessa temporada de advento, eu estava segurando o bebê Jesus de Natal e ele, ainda nos meus braços, transformou-se espiritualmente em uma criança terrivelmente abusada e torturada. No começo, eu vi apenas uma criança no espírito, do qual meu coração imediatamente se afastou. Então, enquanto orava, eu encontrei-me abraçando várias outras dessas crianças no espírito, mas eu a sentia como que ao lado do bebê Cristo em meus braços. Envolvi suavemente em espírito um cobertor em torno dessas crianças e uma onda de doçura e paz profunda se estabeleceram sobre nós. De alguma forma, eu sabia que realmente estava confortando uma criança em algum lugar do mundo que tinha sido traficada, torturada, abusada e completamente isolada e gritando por ajuda. Então o Senhor começou a falar comigo. Eu quero que você adote espiritualmente crianças traficadas. Você está bem ciente do horrível sequestro, venda e tráfico de crianças inocentes, pobres, em todo o mundo, em muitos lugares. Não só eles são tirados de seus pais e irmãos, o que em si é bastante aterrorizante, mas depois de serem vendidas, elas são espancadas severamente para fazê-las submeter, desde o primeiro momento até o abuso sexual indescritível e a violação dolorosa de seus minúsculos corpos. Alguns de vocês mesmos, foram submetidos a terríveis abusos e negligências quando você era jovem também. E você sabe o quanto foi devastador para você, mesmo em seus anos adultos. Apelo a você agora. Trabalhe comigo para resgatar, consolar e curar esses preciosos filhos e jovens adultos que são vítimas diárias de terror incrível e dor extrema, chorando, implorando e suplicando dia e noite para que alguém possa ajudá-los. Eles estão constantemente em um estado de tremendo medo, como alguns são mantidos em gaiolas para frangos, outros em porões frios, desnutridos e desidratados. A única vez que eles veem a luz do dia é quando eles são arrastados para fora, lavados grosseiramente. Eles colocam vestidos agradáveis, sem roupas íntimas, e são levados a quartos de motel clandestinos, onde um ou mais clientes embriagados estão apenas esperando para usar e abusar repetidamente. Às vezes 6 homens diferentes ou mais os mantêm por horas, machucando, batendo e violando.
Alguns deles não sobrevivem a esses longos períodos de tortura e abuso. Para evitar os gritos, esses homens colocam meias e lenços na boca. Como muitas das crianças já estão muito fracas e doentes, elas têm dificuldades em respirar e muitas vezes acabam morrendo por sufocação. Se por acaso eles sobrevivem, muitos logo sucumbem em dias a complicações de bacias perfuradas e sangramento interno. Embora tudo isso tenha sido muito difícil para você ouvir, e muito difícil para mim descrevê-lo pela profunda compaixão e ternura de meu Pai, vimos suas lágrimas e ouvimos seus apelos desesperados. Portanto, nós fizemos uma provisão para distraí-los de serem torturados, permitindo que as almas que estejam orando por eles experimentem a ternura de serem amados e guardados em segurança. Ao contrário do que está acontecendo com eles, eles acham algum conforto nisso. Aqueles com corações para consolar essas crianças experimentaram isso, e agora eu estou pedindo que você trabalhe comigo e adote espiritualmente, como muitos desses, à medida de suas possibilidades. Se você me der a sua permissão e sua própria vontade, tome estes e, intencionalmente, segure-os, cubra-os e leve-os perto do seu coração. Eu expandirei seu coração e sua alma para acomodar todos os que trago para você, juntamente com todo o amor e atenção de uma mãe alerta e devotada. Eu não sou Deus fiel? Eu digo e não realizo? Estarei com eles como a brisa carregada de orvalho na fornalha de fogo. E muitos viverão e sairão para proclamar o meu maravilhoso amor e libertação até os confins da terra. Eu decretei tudo isso, diz o Senhor, para que as almas de muitos sejam salvas. E esse foi o fim de sua mensagem para eles. Eles começaram: todos os dias agora eu acolho espiritualmente os cidadãos celestiais para virem e se reunirem comigo para orar, trabalhando arduamente por causa dos filhos do mundo, ainda que sem sair fisicamente do meu quarto, para que eu possa trazê-los algum conforto. De alguma forma, através do poder do Espírito Santo, acredito que existe uma conexão e essas crianças escondidas e abusadas estão realmente recebendo o conforto de Deus através do meu pobre vaso humano e espiritual. E esse é o fim de sua partilha sobre isso. Gostaria de acrescentar que fiz uma pequena pesquisa sobre o que está acontecendo e você ficaria chocado ao saber que aqui, nesta cidade de Taos, nas cidades de Nebraska, América Média, sabe? Lugares que você pensa ser tão inocentes, em bairros agradáveis, está ocorrendo bem no seu bairro. De fato, o que aconteceu com a garota ao lado? É o título de um documentário sobre uma pequena garota de 5 ou 6 anos de idade que foi raptada para este esquema. É no YouTube. Vou deixar o link no final dessa mensagem. Este é um crime horrível, que agora está desenfreado nos Estados Unidos. O apresentador de notícias em Omaha, Nebraska, diz que é a indústria criminosa de mais rápido crescimento no mundo, e aqui mesmo na América. Quando você pensa sobre isso, qualquer um pode fazê-lo. Um jovem bonito pode atrair crianças de famílias degradadas, fingindo amá-las, e então fazendo sexo com elas e lhes dão uma vida melhor do que o que elas têm em casa. Assim, depois que as crianças estão ligadas e às vezes apaixonadas, eles começam a pedir que elas façam algo por eles. Neste vídeo que eu estava assistindo, ela tinha 6 anos quando isso começou. Sua mãe nem sabia o que estava acontecendo. Ela dormia cedo, dizendo à sua mãe que estava doente com uma dor de estômago.
A mãe sempre ia até o quarto dela, mas ela sempre fingia estar dormindo. Então ela saía e esse homem a levava em um quarto de motel para fazer sexo com um desses clientes. Ela fez isso porque achava que ele a amava e que isso era o certo. Oh, gente, isso é tão pervertido. De qualquer forma, ao atrair as crianças de famílias degradadas e com as crianças ligadas a eles, os mesmos lhe diziam: bem, estou com um aluguel atrasado e eu preciso da sua ajuda. Eles dão às crianças álcool e maconha e os apresentam a um estranho para fazer sexo com elas. Há todo um processo que eles usam para levar essas crianças à escravidão emocional, até que se sintam impotentes para sair disso. Então os comparsas os vendem para outro comparsa e eles dão drogas para que as crianças fiquem dependentes e assim possam fazer o que quer que seja dito para fazer ou seguirem por através da abstinência. Vou deixar aqui 1 ou 2 links para você investigar. Verdadeiramente, isso é de desfalecer o coração. E está acontecendo ao redor do quarteirão de onde você mora. Está acontecendo em pequenas comunidades rurais e nas cidades. E é simplesmente inacreditável. Por favor, ore por esses adolescentes que são atraídos para essa armadilha emocional que simplesmente os priva de sua infância. E a expectativa de vida média neste negócio é de 7 anos. Elas duram talvez 7 anos. Ei, é inacreditável. Antes de morrer, ou elas têm overdose, ou conseguem escapar. Mas suas vidas estão arruinadas. Todas essas mulheres que estavam testemunhando estavam com um excesso de peso, o que é óbvio. Sendo violadas assim, ganham muito peso. E já vi casos assim antes em pessoas que foram violadas, que ganharam muito peso. Parece ser algum tipo de resposta psicológica, uma resposta fisiológica que acontece em seu corpo. Então, isso não está acontecendo apenas com o Congresso e nas Ilhas Virgens, ou na ilha de São João, ou qualquer coisa. Isso está acontecendo direto aqui, no caminhão parado e na cidade aqui, onde vivemos. Então, esses vídeos lhe dão algumas pistas a serem observadas, para que você possa detectar o que está acontecendo e poder denunciá-los. Você pode ligar para uma linha policial e denunciá-los. Mas a melhor coisa que podemos fazer é orar por eles e para que essa indústria horrível e nojenta seja completamente esmagada pelas autoridades policiais. Bem, Deus te abençoe, queridos. E muito obrigado por ofertarem nossa missão. Isso nos ajuda a nos manter em marcha e definitivamente cuidar das pessoas que precisam de lenha aqui em Taos. Está ficando bastante frio e assim já usaram sua primeira carga de lenha. Sua ajuda e tudo o que nos restou, nós usamos para cuidar das pessoas que nos rodeiam e que estão clamando por calor ou eletricidade. Muito obrigado e o Senhor te abençoe.